O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me chamou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, deste sexto domingo do tempo pascal, nós ouvimos na primeira leitura uma passagem dos Atos dos Apóstolos e que nos fala do exato momento em que a fé, o Evangelho, a graça de Cristo atingiu aos povos pagãos, os gentios. Pedro é o pioneiro a evangelizar os gentios, os pagãos. Já era natural evangelizar os cristãos que se convertiam do judaísmo, da religião judaica, portanto, irmãos, pessoas que já eram circuncidadas. Agora Pedro se dirige a uma outra vertente, a uma outra comunidade, os cristãos que se convertem do paganismo. Cornélio recebe uma visão, recebe uma visita de um anjo da parte de Deus, que o manda trazer Simão, Pedro, o primeiro dos apóstolos. E concomitantemente, ao mesmo tempo, Pedro também recebe uma imagem, uma revelação de Deus. No momento em que rezava, ele enxergou um lençol que vinha do céu e dentro deste lençol animais bípedes, quadrúpedes, animais selvagens, répteis, aves do céu, e uma voz que disse em seu interior: mata e come. E Pedro então se opõe a este pedido de modo algum, pois nada entrará pela minha boca que seja impuro. E a voz de Deus lhe disse: não diga que é impuro aquilo que eu tornei puro. E neste exato momento,
chegou a comitiva da parte de Cornélio, convocando Pedro para ir ter com Cornélio, ir ter com o seu Senhor. Pedro, não obstante o medo, pois se tratava de um funcionário, uma pessoa que fazia parte do Império Romano, também as perseguições já começaram a surgir, as hostilidades do mundo em relação à comunidade primitiva, mas mesmo assim, por estar justamente imbuído da oração do Espírito Santo de Deus, da serenidade que a oração produz, ele vai ao encontro de Cornélio. E é justamente a passagem que nós ouvimos hoje, quando Pedro começa a proferir a catequese, começa a falar do querigma, do amor de Deus, de tudo que Deus operou através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua paixão, morte e ressurreição. Eis que o Espírito Santo se antecipa e enche com a sua presença Cornélio, a sua família, toda a casa. Então Pedro entendeu a visão que ele havia tido no momento de oração e entendeu também que nada impedia que aquelas pessoas fossem batizadas, porque como ele, como os apóstolos, também receberam o Espírito Santo, receberam o dom de Deus, receberam a graça de Cristo. E naquele momento, Cornélio e toda a sua família, através de Pedro, foram batizados. Os primeiros pagãos que são batizados. Este episódio será base para a discussão do primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Enquanto Paulo e Barnabé estavam realizando a sua primeira viagem apostólica na Antioquia da Turquia e aos arredores ali daquela região, cristãos oriundos da Judéia, mas não da comunidade mãe de Jerusalém, visitaram os irmãos da comunidade de Antioquia da Síria e ali começaram a impor para os cristãos a lei da circuncisão, que para pertencer à comunidade cristã, eles precisavam, como os cristãos oriundos do judaísmo, deveriam também ser circuncidados para serem herdeiros da promessa da salvação que vem de Deus. Então, Paulo e Barnabé se dirigem para a comunidade mãe, Jerusalém, e ali começam a deliberar a respeito deste problema, deste assunto, desta causa. E eis que Pedro então fala do seu testemunho, o que aconteceu na casa de Cornélio. Os pagãos receberam o Espírito Santo e receberam o batismo, são como nós. Eles também pertencem ao corpo místico de Cristo, foram unidos na videira que é Cristo Jesus. Também são ramos que devem produzir frutos como nós, como refletimos no domingo passado, quando o Senhor nos disse que Ele é a videira e nós somos os ramos. Devemos estar sempre enxertados, unidos a Cristo, pois sem o Senhor nada podemos. Nós não juntamos, mas dispersamos. E também Tiago, primo de Jesus, Tiago menor, bispo de Jerusalém, concorda com Pedro e acrescenta mais 4 cláusulas: que era necessário se abster de alimento consagrado aos ídolos, do sangue de animais sufocados e das uniões ilegítimas, ou seja, a fornicação, a porneia, ou seja, tudo aquilo que é impureza, os cristãos devem se abster. Isto para não causar problemas com os cristãos que se convertiam do judaísmo. É em vista da fraternidade, da comunhão, da unidade na igreja entre os irmãos que Pedro, que Tiago
deliberam desta maneira, desta forma. E aí depois eles enviam Silas, também chamado Silvano, e Judas, Bársabas, para levar o documento, o decreto dos apóstolos, para que fosse lido à comunidade de Antioquia da Síria, que acolheu com muita alegria a deliberação. Então, tudo isso para dizer que muitas vezes o Espírito Santo se antecipa aos nossos projetos, aos nossos planos pastorais, muitas vezes rígidos. Como Pedro, nós também vamos arquitetando, bolando, sistematizando planos, metas. Tudo isso é importante, pois ajuda a eficácia da pregação da palavra de Deus, os trabalhos pastorais que realizamos. Contudo, não devemos sufocar o Espírito Santo, pois o Espírito Santo muitas vezes se antecipa aos nossos projetos, às nossas conclusões, aos nossos conciliados. O Evangelho de hoje e a segunda leitura estão muito unidos. É claro, é evidente, pois se trata do mesmo autor, João, o discípulo amado, um dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nos fala, ambas as leituras, do grande legado deixado por Cristo, que é o mandamento do amor, o mandamento da caridade. Assim como no domingo retrasado, domingo passado, neste domingo o Evangelho tem como contexto a última ceia celebrada por Jesus com os seus. E ele deixa essas palavras como uma espécie de testamento, como vontade dele para os seus discípulos, para os seus amigos, os seus irmãos. E o grande desejo que o Senhor tem é que eles perseverem, permaneçam no amor, na caridade. Este é o maior mandamento deixado por nosso Senhor Jesus Cristo. E como devemos viver isto? Devemos viver na liberdade do Espírito. Devemos viver o amor na gratuidade, com liberdade, não por constrangimento. Assim como o Senhor que doa a sua vida, Ele, o bom pastor, doa a sua vida pelas suas ovelhas, não por imposição, mas porque as ama. Nós também devemos viver este legado deixado por nosso Senhor com a liberdade de amigos, a liberdade de filhos, e não como escravos. O Senhor hoje no Evangelho nos diz: vocês não são escravos, vocês são os meus amigos. Vocês são os meus amigos. É esta relação que o Senhor estabelece com os seus discípulos, porque o escravo não tem vontade própria. O escravo, ele executa as ordens do seu patrão, do seu senhor. O empregado, por exemplo, executa aquilo que o seu patrão pede, o seu líder solicita, não tem vontade própria. Jesus não vê os seus discípulos como escravos, como servos, mas os enxerga como amigos, que devem amar na liberdade, que devem ter a mesma ousadia que Moisés. Moisés falava face a face com Deus como um amigo, com parresia, com ousadia, e é assim também que Deus deseja que nós estabeleçamos esta relação com Ele, esta relação com os nossos irmãos de caminhada, com os membros da nossa casa comum, que é a sociedade, que é o mundo, como amigos. Amar com liberdade, não por constrangimento, não por medo, nem por medo da mão de Deus, que muitas vezes alimentamos isso, né? Tenho medo do peso da mão de Deus, da punição de Deus. Então eu vou amar para ficar em paz, né? Quitado com Deus. Não, o Senhor nos convida a amar como amigos, amar com liberdade, passando pela nossa vontade. Ele não nos oprime, Ele não fere o nosso livre-arbítrio.
Peçamos, amados irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, a graça de vivermos sempre este legado, este testamento deixado pelo Senhor. O testamento dos mortos precisam ser respeitados. O desejo de uma pessoa que faleceu precisa ser respeitado. Nosso Senhor não morreu, Ele está vivo. E o seu desejo precisa ser respeitado e Ele nos ajuda a vivermos o seu legado, o seu testamento, né? A amar como Ele nos amou. O amor é causal. O Pai ama o Filho por sua vez ama o Pai, observando a sua vontade, fazendo a sua vontade. E o Filho nos ama, Jesus nos ama, se entregando por nós, doando a sua vida por nós. E nós, por sua vez, devemos também amar-nos uns aos outros por Cristo, a partir do amor de Cristo. Como eu vos amei. O como aqui faz toda a diferença. Como Deus nos amou, se entregando por nós, se doando por nós, não guardando, não reservando, não roubando a vida para si mesmo, mas colocando à disposição dos irmãos, abrindo o seu coração para acolher, sobretudo aqueles que tanto necessitam da nossa atenção, dos nossos cuidados. Ninguém é tão pobre que não possa oferecer alguma coisa, oferecer um tempo, oferecer uma ajuda, uma colaboração. E quando eu falo isso, não é só no sentido material, mas de dar também a nossa intenção. A maior ajuda que nós podemos dar, nós seremos de fato ricos, se nós pudermos doar o que nós temos de mais precioso, que é o dom da nossa vida, né? Entregar a nossa vida pela causa do reino de Deus, para Deus, servindo sempre o Senhor da melhor forma possível e servindo os seus filhos, em especial os mais pequeninos, os vulneráveis, os marginalizados. Que Maria Santíssima, neste mês consagrado a ela, este mês mariano, interceda por cada um de nós. E de maneira especial hoje, dia dedicado às nossas mães, interceda pelas nossas mães, né? Por aquelas que já faleceram, aquelas que ainda estão no purgatório, se preparando para entrar no reino dos céus. Ofereçamos as nossas preces. O maior presente que podemos dar a elas são as nossas orações, sobretudo o oferecimento da Santa Missa. E aquelas que já estão na glória, uma graça ainda maior que recebemos é de tê-las como as nossas intercessoras, as nossas advogadas junto de Deus. E aquelas que estão entre nós, que recebam sempre, apesar das nossas misérias, das nossas limitações, o nosso amor, a nossa gratidão, o nosso respeito, a nossa amizade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.